Olá, Junior! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito legal. O pessoal que está aí na quarentena, no isolamento social, em casa, de boa, igual um sapo na lagoa. Mas hoje nós vamos estudar nesse GECOI sobre Atos 20. Aquelas pessoas que não me conhecem da igreja, provavelmente da escola dominical, provavelmente me conhecem do acampamento. Lá no acampamento, na hora do almoço ou da janta, mão na parede. Ah? Se você riu, quer dizer que você já foi no acampamento. E se você que ainda não foi no acampamento, logo estaremos juntos num acampamento super legal. É só essa quarentena passar que a gente volta tudo ao normal. Hoje, para lermos e trabalharmos com Atos 20, vamos falar sobre Paulo. Eu trouxe uma assistente muito especial que irá nos ajudar na leitura do texto de hoje. Essa pessoa muito especial é a minha filha. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Isabelle e eu participo dos juniores agora eu sou do GECOI Heróis da Fé, eu era do Príncipe da Paz e também eu vou ir nos juniores depois que essa quarentena acabar. Isto. Então, se você que está nos assistindo, que você ainda não participa de nenhum GECOI, você fique atento, porque assim que acabar essa quarentena, os GECOIs voltam às atividades e você tem a possibilidade também de participar conosco. E o GECOI é muito legal porque você revê seus amigos e também estuda a Bíblia e aprende de Deus. Várias pessoas têm líderes, tem até um DJ chamado Lucas Meneghelli. Então é muito divertido mesmo, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia aí, eu vou dar uns minutinhos para que você possa pegar a sua Bíblia. E aqueles que já estão com a Bíblia, vamos verificar, você pode abrir aí em Atos 20. Versículo 7, viu, gente? Atos 20, versículo de 7 a 12. A 12, isso. Então aí você corre, pede a mamãe, pede papai para te auxiliar aí, para pegar a Bíblia. E vamos lá, vou dar só mais um tempinho. Quantos minutos nós falamos? 20. Não, quantos minutos? A gente fala minutos. Não, tá bom. Já deu tempo? Já deu tempo. Ok, então vamos lá. Se você já pegou a sua Bíblia, nós vamos começar a ler no capítulo 20, versículo 7. Então a minha assistente, e nós vamos ler 7 a 12, e depois vamos ler qual versículo, querida? 35. Depois no 35. Então, todo mundo com a Bíblia aí? Tá? Pegou a Bíblia? Se pegou a Bíblia, fala que tá ok. Tá joia? Tá? Essa é a Bíblia dela, essa aqui é a minha Bíblia. Já estamos aqui com a Bíblia. Só que a minha é de juniores, a dela é de juniores e a minha é de adolescentes. Tô brincando, esse de adolescentes é do meu filho mais velho. Ok? Todo mundo com a Bíblia aí? Então, vamos lá. Vamos lá, princesa. Você pode ler primeiro. Hã? Não, o que combinado é que você ia ler. Não, eu vou ler a 35. Não, pode ler o 7. A 35. O 7. Por favor, papai. 35. Então, tudo bem. Eu vou ler o versículo 7. A 12, gente. Fala a respeito de Paulo. No sábado à noite, nós nos reunimos, nós, no caso Paulo, com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nesta reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Versículo 8. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Versículo 9. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu. E o que aconteceu? Caiu. Isso, ele caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Versículo 10. Então, Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse:
Não se assustem, pois ele está vivo. Versículo 11. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Versículo 12. Aí levantaram o moço vivo para casa. Levaram gente, Corrigindo, tudo bem. Levaram o moço vivo para a casa dele. E isso os deixou muito animados. A questão é a seguinte, eu tinha que estar com óculos, esqueci meu óculos, né? Gente, Depois eu acho o óculos. E agora, vamos ler, a minha assistente irá ler o versículo 35. Fique à vontade. Em tudo tem mostrado às vezes que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. E mais feliz quem dá do que quem recebe. Amém! Então vamos fazer uma oração para darmos início às nossas a partir da nossa leitura e logo em seguida eu vou fazer assim e a minha assistente vai sumir, certo? Mas não é agora não. Então vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pois temos a oportunidade de estarmos juntos e louvando e agradecendo o teu santo nome. Senhor, nós te pedimos que essa noite venha ser uma noite abençoada, que a palavra que for ministrada possa ir de encontro ao coração de cada junior, de cada família, e que a tua bênção esteja sobre cada lar neste momento. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, juniores, estamos aqui novamente, continuando a nossa atividade, já sem a minha assistente, e agora já trouxe um outro assistente que são os óculos, né? Estamos aqui com a Bíblia e trouxe também, aqui na minha frente tem o meu notebook, que eu vou pegar os pontos principais aqui, para que a gente possa realizarmos esse nosso GECOI. Então, nas semanas anteriores, vocês tiveram o GECOI contigo, com o Edinho, falando a respeito de Paulo. Então, Paulo, ele é um personagem bíblico que nos traz muitas informações e nos traz também muitos exemplos. E aí nós, nesse capítulo 20 que nós lemos, a minha assistente já leu, basicamente já leu, eu quero citar ou constar alguns pontos importantes com relação a Paulo. Então, nós vamos falar a respeito do Paulo, um herói, o Paulo pregador, o Paulo família, o Paulo humildade e o Paulo auxiliador. Então nós vamos ver nesse capítulo 20 essas características do apóstolo Paulo. Então, como o Edinho havia falado, o próprio Tico também, o apóstolo Paulo, ele viajava muito. Então, ele viajava de várias cidades pregando o evangelho. E eu acredito o seguinte, inclusive, o apóstolo Paulo tinha que ser um dos personagens do aquele filme legal que os meninos gostam, os Vingadores, certo? Então, eu acho que Paulo tinha que ser um daqueles Vingadores. E eu vou te explicar por quê. O Paulo, ele foi uma pessoa que foi preso, sofreu muito, teve emboscadas, o pessoal perseguiu e tudo isso acontecia com ele porque ele queria o bem da humanidade. Então a maioria dos personagens que nós vemos nos vídeos, nos filmes, eles sempre trabalham nesse sentido de salvar a humanidade. E nós vamos verificar, por exemplo, na questão do filme Os Vingadores, os super-heróis, Pastor Bruno, que gosta muito, né? Homem-Aranha, Super-Homem, tudo mais. Pastor Bruno, um joinha aí para o senhor, Pastor Bruno. E o que acontece? Eu acredito que vocês já tenham assistido esse filme, certo? Os Vingadores. E nesses Vingadores, eu tenho alguns personagens que chamam mais atenção. Então, até para a gente verificar aqui entre vocês, juniores, eu quero que levante a mão aí quem torce ou quem gosta muito do Homem de Ferro. Levantou a mão? Ah, ok. E quem gosta do Capitão Marvel? Levanta a mão.
Opa, peraí, parece que o Homem de Ferro ganhou, parece que tem mais gente aí, tem mais junior que gosta do Homem de Ferro. Mas também esse é um filme legal porque tem também as meninas. E agora pergunta para as meninas também. Levanta a mão para quem as meninas que admiram e gostam da Capitã Marvel. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! A Capitã Marvel, ela tem um bom número de seguidores. Mas eu gostaria também de saber das meninas quem admira a Gamora. Ó, a Gamora, aquela que é da cor verde e tudo. E, então tem várias meninas também que gostam. Mas eu acho que na contagem que eu fiz aqui, a Capitã Marvel ganhou, certo? Então eu trouxe esse exemplo aqui dos Vingadores, porque o apóstolo Paulo, ele sofreu muito pelo Evangelho. Ele saía levando a palavra, pregando, levando as boas novas para todas as cidades. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse objetivo, o objetivo de levar a palavra do Senhor a todos os locais, em todos os lugares. E aí, um outro ponto que nós vamos verificar também é o apóstolo Paulo como pregador. Então, com relação ao apóstolo Paulo pregador, nós vamos ver especificamente quando a gente trata do versículo 7 ao versículo 12. Então, o que acontece? Nesse versículo 7 ao versículo 12, o apóstolo Paulo estava em viagem. Ele ficou 3 meses em uma cidade e dessa cidade ele estava retornando para Jerusalém. E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo vai para uma cidade chamada Troade. E ele permanece nessa cidade durante uma semana, certo? Pregando o evangelho. E aí, nesse momento, eu queria perguntar para vocês: você sabe o que é um pregador? Aí teve um junior que falou assim: opa, peraí, pregador, aqui minha mãe tem um punhado. Não é esse pregador de colocar roupa, não. O pregador é aquela pessoa que prega a palavra de Deus, que leva as boas novas. E me diz aí, você conhece algum pregador? Pensa bem. Quem falou pastor Jeremias? Sustância. Isso mesmo, pastor Jeremias. Aí tem aqueles também que falaram pastor Bruno. Pastor Bruno também é um pregador. Então, o apóstolo Paulo, que ele estava em viagem, ele chegou nessa cidade, mas ele foi para essa cidade porque ele estava indo para Jerusalém. E o que acontece? Ele chega nessa cidade e prega o evangelho, sai pregando, falando com as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele pregava para os judeus e para aqueles que não eram judeus, certo? Então, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele tinha isso no coração, ele tinha essa vontade, ele tinha essa vocação de fazer o bem e levar a palavra de Deus. E nesse momento que nós trabalhamos do versículo 7 ao versículo 12, nesse momento, Paulo, ele chega em um determinado local, ele ia viajar no dia seguinte, e ele foi chamado e estava lá pregando. Nesse momento que ele estava pregando, pelo fato de ter que viajar no outro dia pela manhã, o pessoal pensou assim: vou lá na pregação porque Paulo vai viajar amanhã, então a pregação vai ser rapidinha, não vai ter nenhum problema. E aí o que acontece? Nesse momento que o apóstolo Paulo estava pregando, tinha várias pessoas, o local estava cheio, e tinha um jovem na Bíblia relata que era um moço que estava em uma janela. E essa janela, ela estava no 3º andar. Então a gente entende que seria uma edificação, um prédio, em que nós teríamos o 1º, o 2º, o 3º andar. Quem é da 8ª compreende muito bem isso. Então lá na nossa igreja nós temos o 1º andar e nós temos a galeria. Então, o que acontece? Esse moço, no momento da pregação, o que ele fez? Ele subiu e foi ficar próximo dessa janela. Então pode ser que o local estava muito quente, estava muito abafado, e aí esse moço falou o seguinte: eu vou ficar ali que eu pego um ventinho.
Mas muitas vezes a gente faz uma comparação também com, de repente, esse moço não estava muito interessado em ouvir a palavra, né? Então ele, vou ficar ali, que dali eu vejo o movimento lá fora, eu vejo os navios no porto, eu vejo os barcos, vejo as pessoas. Então, nesse momento, você, Júnior, muitas vezes vai na igreja, certo? E fica lá, só será o que está acontecendo, tudo mais, e muitas vezes não presta atenção na palavra. E esse moço, que estava nessa janela, aproximadamente uma altura significativa, semelhante a 3 metros de altura, ele caiu, ele de repente dormiu, no momento que ele dormiu, caiu do 3º andar. E no momento que ele caiu do 3º andar, houve aquele desespero, aquele punhado de gente foi lá e verificar o que tinha acontecido com aquele moço, e eles falaram o seguinte, ele caiu e ele morreu. Chegou aos ouvidos de Paulo, que estava pregando. O que Paulo, o pregador, faz? Ele sai do local que ele estava pregando, ele vai até aquele jovem, ele, acredito eu, que faz uma oração por ele, e nesse momento, olha que bênção, ele ressuscita, certo? Ele volta à vida. Então, a partir do momento que o apóstolo Paulo, o pregador, ele lança a palavra, ele tem contato com aquele moço, ele volta à vida. E depois disso, Paulo foi dormir? Não. Paulo voltou para o mesmo local, ou templo, e continuou pregando, certo? Porque no dia seguinte ele iria viajar. Então, Paulo, o pregador, é aquele Paulo que vai levar a palavra, que vai proporcionar que a palavra chegue e alcance as pessoas. Mas a partir do momento que ele depara com um determinado problema, ele não para com a pregação, certo? Ele continua levando as boas novas para aquelas pessoas que ali estavam. E esse moço que caiu do 3º andar, o nome dele era Eutico, certo? Então, o nome dele, fala aí comigo, Eutico. Por acaso vocês têm algum amigo que se chama Eutico? Não? Não tem? Mas é um bom nome para pôr no filho. Aí você menina, você adolescente, daqui a pouco vai casar, daqui a alguns anos, né? Vai casar e quando você casar, você pensa assim, que nome que eu vou colocar no meu filho? Aí você pode colocar um nome legal, Eutico. Nome top para você colocar no seu filho, certo? Então, nesse momento que você, esse moço que caiu da janela, a gente muitas vezes faz a comparação com o junior que vai no GECOI. Então, quando você vai no GECOI, qual que é o seu principal objetivo? É o lanche? É a alimentação? É a questão de brincar com os outros amigos, servir os amigos? Ou é a palavra de Deus? Todas essas atividades de brincar, encontrar com os amigos, com lanches, são importantes. Mas o mais importante de tudo é o quê? É a palavra do Senhor. Então, quando você for para o GECOI, você brinca, diverte, mas na hora da palavra, você vai ficar quieto e prestar atenção na palavra. Ou mesmo no culto dos juniores, que acontece no domingo, que é dirigido pelo Edinho, certo? O junior entra lá, já senta na última cadeira, quer saber o que está acontecendo, o que tem de lanche, o que você tem que fazer? Você tem que prestar bastante atenção no culto. E depois vamos divertir, vamos brincar e vai ser muito bom toda essa atividade. E aí, usando aqui, aproveitando a minha colinha aqui, certo? Vamos falar agora do apóstolo Paulo, família. Por que apóstolo Paulo, família? Tudo isso, todas essas viagens que ele estava fazendo, ou seja, estava retornando para Jerusalém, porque ele queria chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Então, ele estava viajou 5 dias consecutivos, parou numa cidade, estava próximo a Jerusalém, mas o que acontece? Ele estava querendo voltar para o Pentecostes, ou a festa de Pentecostes. Então, o que é esse Pentecostes? Você sabe o que é? Seu pai, sua mãe está aí perto? Grita aí, ô mãe, o que é Pentecostes? Vamos ver se ela vai responder, ou papai. Responderam? Não, então, se não responderam, eu vou explicar para vocês o que é Pentecoste. Vou ler aqui na minha colinha.
Pentecoste é o dia quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. A gente percebe isso lá no início de Atos, certo? E também, antes, era considerado também pelo povo da época como a festa que Deus havia instituído para celebrar a colheita, certo? Então, depois que terminava a época da colheita, todos se reuniam para festejar o dia de Pentecostes, também chamado de festas de Pentecostes. Então, eu acredito que, com base nisso, depois que terminarmos aí a questão da quarentena, do isolamento social, nós devemos ter uma grande festa, né? O pessoal vai reunir, vai juntar. Tem quanto tempo aí que você não encontra com seus amigos do GECOI, dos seus amigos da igreja? Então é uma saudade tremenda que nós, como professores, estamos sentindo de vocês. Eu acredito que vocês também sentiram saudade uns dos outros. Então eu penso assim, que depois que passar esse período, então nós participamos lá do GECOI Heróis da Fé e também o Príncipe da Paz. E o nosso GECOI lá, quando estavam os dois juntos, antes da multiplicação, nós tínhamos lá aproximadamente 70 juniores. E o negócio era festa mesmo, então era muito menino, brincadeira, tudo mais. Então, nesse período que nós estamos no isolamento, nós realmente estamos sentindo falta de toda aquela agitação, de toda aquela turma. E eu acredito sim, que depois que terminarmos e passarmos por essa quarentena, nós vamos reunir novamente para festejarmos. Então, a pressa de Paulo ir para Jerusalém é porque ele queria estar com seus familiares e participar da festa de Pentecostes. Então, muitas vezes isso acontece com seu pai, com sua mãe. Então, vamos supor que seu pai viaja, seu pai trabalha fora, seu pai fica 1, 2, 3 dias fora de casa trabalhando. Então, quando eu também trabalho fora, quando eu viajo para outro estado, então eu fico doido para voltar para casa assim que termina, a primeira oportunidade que tem, vou para casa porque minha esposa e meus meninos estão lá em casa me esperando. Então, provavelmente seus pais querem voltar. E apóstolo Paulo nos demonstra isso. O fato dele querer voltar para Jerusalém e participar das festividades de Pentecostes. E também o Paulo humilde. Por que o Paulo humilde? No versículo 17 a 16, Paulo, quando ele chega numa cidade de Mileto, Paulo chama os presbíteros. Então ele chama os presbíteros daquela região e conversa com eles. Eu estive fora muito tempo, pregando a palavra, pregando o evangelho e fazendo aquilo que vocês poderiam e deveriam estar fazendo, certo? Então eu preguei o evangelho, eu levei a palavra e agora cabe vocês vocês continuarem a propagar o evangelho. Porque Paulo, pelo fato de ser perseguido pelos judeus, então ele sabia que em breve ele iria morrer, certo? E que Deus e o Espírito Santo já havia falado isso com ele. Então o que acontece? Paulo, ele estava passando ou proporcionando que o evangelho continuasse a ser pregado. Então, muitas vezes, isso é o que acontece conosco. Então, o apóstolo Paulo falou o seguinte: eu preguei o evangelho, as pessoas já conhecem a palavra, então se essas pessoas se desviarem, eu, apóstolo Paulo, eu não tenho culpa, eu não tenho uma responsabilidade, porque a palavra foi ministrada. E nesse momento que a palavra foi ministrada, o Espírito Santo que vai agir. Muitas vezes, você, junior, que está no GECOI, você que vai na igreja, você que participa de algum grupo de crescimento, você também está recebendo a palavra. A palavra está sendo ministrada a você. O Espírito Santo tem falado a você. Mas vai chegando um determinado momento, você como adolescente, como jovem, ou mesmo estando mais velho, adulto, em que essa palavra que foi ministrada na sua vida, você passa agora a ter uma responsabilidade em eu conheço o Evangelho, eu conheço a Cristo, e você deixar que Cristo trabalhe na sua vida, que Cristo
possa trabalhar dentro de você. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala que ele trabalhou e ele divulgou o Evangelho, ele propagou o Evangelho, e ele fala isso com muita humildade, levando essa informação, ou passando para aqueles presbíteros que ali estavam, que eles deveriam continuar a levar o Evangelho. E aí eu pergunto para vocês, juniores, você tem levado o Evangelho? Você lá na sua escola, você tem, quando está no período de aula, porque agora estamos na quarentena, mas no período de aula você tem levado a palavra do Senhor? Você tem dado testemunho como sendo um verdadeiro cristão? Então, nesse momento, você estando na escola, estando em casa, estando na igreja, em qualquer local que você estiver, você tem que mostrar e você tem que fazer Cristo presente na sua vida, certo? Então, sempre que você vai falar com uma pessoa, então, quando você está lá na escola, está brincando, você percebe que um amiguinho está fazendo bullying com o outro, você que conhece a Cristo, será que é correto você também estar junto dessas pessoas fazendo bullying? Ou você vai chegar e trazer uma palavra auxiliadora, uma palavra de bênção, ou não vamos fazer isso não, nossa amiga é tão legal, isso aí não é... Imagine se fosse você, se a pessoa estivesse fazendo bullying com você. Então, você, neste momento que você está brincando, você está se divertindo, você também tem a possibilidade de levar a palavra de Deus. Você tem a possibilidade de auxiliar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E, por último, no versículo 35 a 38, ele vai falar mais especificamente sobre esse Paulo auxiliador. E aí eu vou ler com vocês, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Tenho que colocar aqui o meu auxiliar, né? Que ele, no versículo 35, Paulo diz: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras de Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte, que nesse momento em que ele estava propagando, no momento que ele estava ministrando a palavra do Senhor, ele sentia-se mais feliz muitas vezes do que aquelas pessoas que estavam recebendo. Então é melhor você dar do que receber. Então, nesse período de quarentena que nós todos estamos, eu pergunto para você, o que você tem proporcionado? Você tem dado ou você tem recebido? Então, você na sua casa, com seus pais, certo? Então, você está sendo aquele junior que só cria confusão, só cria problema. Ó, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Ô, mãe, tem almoço, tem janta. Ô, o que está fazendo? Ô, pai, qual que é a comida? Chega para sua mãe na segunda. Mãe, que comida você vai fazer na sexta? Você está assim ansioso, querendo. Eu quero comer. Cadê que? Não. Tudo você tem que estar na paz do Senhor, certo? Não devemos nos preocupar com coisa alguma. Então, você, como junior, você também pode pregar a palavra. Você pode fazer como o apóstolo Paulo. Nesse momento de isolamento, como eu disse, você já ligou para um colega seu, para um amigo de escola, para perguntar para ele: ô amigo, como é que você está? Está tudo jóia? Está tudo beleza? Porque você tem que ter em mente que nem sempre, nem todas as pessoas têm um lar que foi criado ou está sendo criado no lar evangélico. Então, eu participo do GECOI de adultos e nós sempre comentamos que para as pessoas que conhecem a Cristo, passar por essa quarentena é uma situação que a gente percebe que é complicada. Mas muitas vezes a gente encontra no sentido de participa de uma live, participa de um chat, conversa com um, conversa com outro, mas várias pessoas não conhecem a Cristo. E nós temos observado claramente muitos jovens, muitos juniores deprimidos, muitos juniores tristes, muitos juniores abalados com toda essa situação. Então você pode ser um canal de bênção, você pode
mandar uma mensagem de WhatsApp para o seu colega, você pode mesmo ligar. E como é que você está? Como está tudo jóia? De repente você até convidá-lo, ó, eu participo de um GECOI, eu participo lá da igreja, assim que nós retornarmos, eu gostaria de convidar para que você pudesse ir conosco, ou mesmo se você, nesse momento de isolamento, você participa de algum GECOI virtual, convida esse seu amigo, certo? Convida seu amigo para que ele possa participar com você e conhecer os outros juniores. Então, hoje que nós estamos participando desse encontro, desse GECOI, então, de repente, você pode, hoje talvez não dê, mas para os próximos, você mandar um link para ele, para que ele possa também ouvir a palavra do Senhor. E agora, também, já nesse momento de isolamento, muitos juniores, eles estão tendo uma carência, não somente a carência de alimento, mas também da carência espiritual. Então, essa questão desse problema todo que todos nós estamos vivendo, em algumas situações são muito mais graves, em que o pai não está trabalhando, a mãe não está trabalhando, então muitas vezes falta alimento em casa. Então, de repente, você também pode ajudar. Você sabe de uma família que está precisando de algo, você de repente tem roupa ou tem um alimento, junta esse material, junta essa roupa, coloca num envelope ou numa sacola bonita e vamos proporcionar que esse material chegue e alcance essas pessoas que têm essas necessidades. Então, já encerrando essa atividade, ou esse nosso GECOI, eu quero dizer para todos vocês que eu estou com muita saudade, mas saudade demais, acredito que todos os professores estejam com saudades de vocês e queremos que em breve possamos estar juntos novamente, possamos estar nos abraçando, possamos festejar, possamos também ir no acampamento, né? Nosso acampamento de junior já estava tudo organizado, tudo esquematizado para que o nosso acampamento acontecesse. Mas em virtude do isolamento social, nós tivemos que adiar e esperamos que em breve possamos estarmos todos juntos aí novamente, certo? Então eu gostaria agora de orar, vamos orar para encerrarmos esse GECOI e pedir a Deus que Ele possa estar protegendo as famílias, Ele possa estar protegendo a cada junior que está aqui conosco e que essa palavra ela possa chegar ao seu coração e que Deus possa te abençoar ricamente. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente pelo dom da vida. Nesse momento que nós observamos o número de mortes aumentando em nosso país, que o coronavírus tem atacado de forma tremenda, nós queremos pedir também que o Senhor venha agir de forma, Senhor, sobrenatural. Que o Senhor possa agir, Senhor, de uma forma exponencial sobre as vidas, sobre cada pessoa que está internada, que cada junior que está internado neste momento em um hospital, cada jovem, cada adulto, cada pessoa idosa possa ser alcançada, Senhor, pela Tua palavra, possa ser alcançado pelo Teu milagre. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha agir, Senhor, de uma forma tremenda sobre as vidas, Senhor, de cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora. Que o Teu amor, que a Tua graça possa alcançar e abundar de forma tremenda a cada coração e a cada casa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, você, junior, aguardamos vocês na próxima sexta-feira com outro professor e que Deus te abençoe. E não se esqueça, acampamento, mão na parede. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Não dava tempo, eu não estava entendendo aqui. Ah, sei. Então tudo bem. Pode desligar, amor.